Essas pessoas chegam lá como, Flávio? A gente tem um trabalho de relações públicas, né, vamos dizer, que procuram trazer gente para conhecer o hospital, né? Então a gente tem, como eu falei, esse conselho, que muita gente foi chegando e foi se agregando, né? E é uma coisa muito cíclica, porque tem um ano que aquele conselheiro se dedica mais, aí ele tem uma dificuldade ou um problema familiar ou profissional, ele se afasta, mas tem um outro que se aproxima. Então a gente sempre tem um exército, né, vamos dizer, de pessoas que nos ajudam, de uma maneira ou de outra. E os pacientes? Como é que as pessoas chegam lá, esses pacientes que normalmente, ou muitos deles são inclusive abandonados, não têm família, como é que funciona isso? Então, a maioria é abandonada, né, Flávio? A maioria é abandonada ou em estado de abandono, né? Nós temos lá desde bebês, crianças, jovens e adultos, né? Nós temos lá, você conheceu o Dudu, que faleceu há pouco tempo, a Maria também, que faleceu há pouco tempo. São pessoas que têm uma expectativa de vida mais reduzida, né? Mas depende muito da lesão cerebral, né? A paralisia cerebral se dá, na maioria dos casos, no parto, né? No parto? No parto. É falta de oxigenação do cérebro na hora do parto. É a maior incidência. Mas acontece também durante a vida. A pessoa pode ser acometida de uma paralisia cerebral numa cirurgia. Eu vi, inclusive, casos de acidentes, tipo acidente de moto, por choque elétrico, Também tem. situações Também assim, tem. né? Mas a maioria não é. A maioria é origem no parto por falta de oxigenação na hora. Então, o que acontece? As famílias... É muito difícil cuidar de um paciente com paralisia cerebral. Se você não tem recurso para manter enfermagem 24 horas por dia, porque esses pacientes eles dependem 24 horas de assistência, desde escovar os dentes, trocar de roupa, tomar banho, se alimentar. Então não tem como eles ficarem sozinhos. E as famílias que não têm posses, eles têm que trabalhar. Eles não podem se dedicar. Então, a maioria dos pacientes que estão lá são porque as famílias não têm como cuidar e acabam abandonando. Ou então colocam lá e continuam visitando, mas não tem como cuidar em casa, né? Porque é difícil mesmo. Então, esses pacientes chegam lá muitas vezes por determinação judicial, às vezes o juiz interfere e define que tem que ir e indica o nosso hospital quando é um caso de paralisia cerebral. E o limite? Porque, claro, é um hospital grande, muito bem estruturado, mas há um limite. Como é que isso é controlado? Quando chega um momento que não dá para aceitar? Então, nós temos hoje 170 pacientes. Nós chegamos a ter 204. Hoje nós estamos com 170. O nosso limite de leito são 204 leitos. Esse é o nosso limite hoje, né? Sem ampliação, do jeito que nós estamos. Você sabe que é um hospital de longa permanência, ou seja, não tem cura a paralisia cerebral. Então, o paciente que entra lá, invariavelmente, ele sai com óbito, né? Porque ele não tem como melhorar e voltar para casa. Ele tem que continuar lá, sendo assistido, né, com todas as terapias, os tratamentos que a gente providencia para eles, mas eles não têm esperança, né, de sair de lá recuperar. Nós temos alguns casos onde a paralisia cerebral não é tão agressiva e nós temos até uma paciente que ela vai à escola fora, né? Ela tem um acompanhamento especial, mas ela frequenta uma escola normal, né? Tem um grau de paralisia menor. Mas normalmente são pessoas que dependem 24 horas de atendimento. Quando bateu em 2004, vocês chegaram a ter que recusar pessoas? Ou chegou? Chegamos, você diz na crise, né? Foi lá em 2017, né? Foi quando o ministro nos ajudou, né? Aquilo a gente estava com um limite de 200, beirando o limite, né, de 204 pacientes. Deve ser muito difícil, né? Muito Porque difícil. a gente não tem alternativa, né, Flávio? Não tem. E é muito duro, né? Porque
porque aquelas pessoas que estão lá, elas têm uma relação com o hospital e com as pessoas que cuidam deles, que é uma relação de família, porque a família deles são as pessoas que cuidam deles, né? Então, uma coisa assim que quem trabalha lá, quem consegue trabalhar lá, tem muito amor para o que faz, porque não é fácil. É um trabalho que não é fácil de fazer. Eu queria citar também o nosso ex-prefeito Bruno Covas. O Bruno, ele frequentou a Cruz Verde desde quando ele era deputado estadual. Um menino ainda, ele sempre visitou o hospital, sempre se interessou e sempre ajudou muito. Quando ele foi eleito prefeito, ou foi quando o João Dória saiu para assumir o governo, a primeira instituição que ele visitou como prefeito foi o Hospital Cruz Verde. Então ele tinha muito carinho pela instituição, nos ajudou muito, porque toda a verba que vem do SUS, Flávio, ela obrigatoriamente passa pela municipalidade onde o hospital está localizado. Então depende muito da análise da prefeitura, todo o processo burocrático da prefeitura. E ele sempre nos ajudou muito, sempre esteve prontamente nos ajudando. Ele, a equipe dele todo, o Edson Aparecido, uma pessoa também que sempre está junto de nós. Enfim, a gente conta muito com essas pessoas, né, que nos ajudam.